Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Cícero Amélio, conselheiro Anselmo Brito, auditor substituto Sérgio Maciel, auditor substituto Alberto Pires. Aprovado. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na ordem do dia para relatar o conselheiro Cícero Amélio. Tem nada a relatar, senhor presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público junto a esta casa. Tenho a relatar os processos 11.323 de 2012. Trata-se de uma decisão simples, ainda trazida a pleno. Peço os autos sobre o pedido de prorrogação de prazo da senhora Nadir de Oliveira Melo para apresentação de justificativa defesa referente ao processo de sindicância administrativa no âmbito da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, autuado neste tribunal sob o número 1546 de 2012. Considerando a decisão simples proferida por este Tribunal de Contas nos autos do processo acima referido, relatado na sessão plenária de 10 de julho do corrente, na qual concedeu prazo de 15 dias para a justificativa defesa contada a partir da data de recebimento pelo interessado da notificação. Considerando ainda que o referido pedido de prorrogação autuado no protocolo deste Tribunal de Contas em 31 de julho foi apresentado tempestivamente, decide o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais. Deferi o plito formulado, acatando o pedido da requerente, a fim de que seja contado novo prazo por mais 15 dias a partir da data de publicação da presente decisão no Diário Oficial do Estado de Alagoas, em consonância com os comandos dispostos no nosso regimento interno, aprovada pela Resolução 3 de 2001. Quanto à tramitação de instrução processual, artigo 57, quanto às decisões e suas formas, artigos 94, parágrafo 1º e 96, inciso 6º, e, quanto aos prazos, em o seu artigo 106 e seguintes. Também trago outro processo, que pode se julgar em conjunto, pois o pedido é semelhante e referente ao mesmo processo.
Versam os autos e outra decisão simples, também ainda trazida a pleno, e versam dos autos sobre o pedido de prorrogação de prazo da senhora Maria Barros Tenório, Controladora Geral do Estado. Aqui ficam os mesmos considerandos da decisão anterior, fica a mesma decisão com os mesmos fundamentos do que a anterior, concedendo prazo de mais 15 dias a partir da publicação desta decisão. É como voto, excelências. Obrigado. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor relator, o objeto da solicitação ou do procedimento 10986, qual é mesmo? Foi feita a prorrogação do prazo da Controladora Geral do Estado? Sim, excelência. Foi solicitado, como é o conhecimento foi relatado o processo. O primeiro é a sindicância, né? A 1546 da sindicância, na qual a interessada seria a Secretaria da Educação do Estado. E nesse processo, nessa relatoria, várias pessoas foram citadas e notificadas. De duas pessoas, dessas pessoas, duas até agora requereram prazo para sua manifestação, que foi a do processo 10986, né, a senhora Rosa Maria Barros Tenório, que é a relatora do processo ao qual você se referiu, e o processo também 11323, a senhora Nadir Oliveira Melo. E assim, até como é praxe desta casa, estou concedendo os prazos e as manifestações vindo aos autos, procederemos a isso. Isso é decorrente de inspeção em loco, é decorrente de omissão na apresentação de documentação? Na verdade, eu pedi para que se manifestasse no processo, que foi em virtude de uma sindicância, como a sindicância ela foi utilizada como procedimento preliminar à instalação do PAD, eu estou já colhendo as informações independentes. Isso é relacionado àquele processo da denúncia do deputado Dr. Albuquerque com relação à questão dos servidores que supostamente não estariam trabalhando, correto? Exatamente, no município de Arapiraca. Que aí foi aberto um procedimento na PGE, não é isso? Perfeito. O Ministério Público manifesta-se no mesmo sentido da proposta de voto. Na verdade, o procedimento ele não foi aberto na PGE, ele, inclusive, a PGE sugestiona que seja feito o procedimento administrativo disciplinar. Foi feito anteriormente a sindicância, não foi pela PGE, mas como tem que passar por lá para que eles afiram a legalidade do processo, e já de antemão, vendo a legalidade, sugeriu inclusive a sindicância que viesse a ser instaurado o procedimento administrativo disciplinar. E estamos trabalhando para e passo, aguardando as manifestações da Secretaria da Educação do Estado. Só uma dúvida, eu acho que eu já questionei isso na outra vez, porque o biênio seria um biênio anterior, né? Que aí por isso que está com o senhor, porque o atual biênio da educação é do conselheiro Otávio, né? Isso, mas é porque são fatos pretéritos. O Ministério Público está satisfeito e se manifesta no mesmo sentido da proposta de voto do senhor relator. É o parecer. Em discussão. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Cícero Amélio. Relator. Conselheiro auditor substituto Sérgio Maciel. Com relator. Conselheiro substituto Alberto Pires. Com relator. Aprovado. Vossa Excelência ainda tem algum processo, conselheiro? Somente, excelência. Pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Antes de começar a relatoria, eu tinha colocado na sessão anterior que eu ia trazer o processo referente à decisão da paralisação do concurso da UNEAL, mas tendo em vista aguardar o prazo com relação à defesa da empresa que está dentro também do processo que foi a contratada, o Ministério Público está aguardando cumprir esse prazo para que possa passar para este relator o relatório final com relação ao processo em pauta. Então, ele está na pauta de hoje, mas ele não chegou às nossas mãos. Trarei, se possível, na quinta-feira.
Tem em mãos o processo TC 11.444/2012. Trata-se do pedido de prorrogação para remessa de documentos alusivos ao exercício financeiro 2011, solicitado pelo gestor Carlos Eurico Leão Lima, gestor da Prefeitura Municipal de Portugal. Considerando que a decisão simples constante do processo TC 6450/2012, deliberado por esta Corte de Contas, na sessão 17 de julho, publicado em Diário Oficial de 19 de julho, qual concedeu o prazo de 15 dias para apresentação dos documentos, a partir da data da publicação da decisão acima referida. Considerando ainda que o referido pedido de prorrogação foi tempestivo, estamos solicitando e aprovando nesse pleno o prazo de prorrogação de mais 15 dias para que o gestor apresente os documentos solicitados. A palavra do Ministério Público. Manifesta no mesmo sentido da proposta encaminhada pelo conselheiro Otávio Lessa, ao parecer. Em discussão. Em votação, conselheiro Cícero Anália. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor substituto Sérgio Maciel. Com o relator. Auditor substituto Alberto Pires. Acompanhe o relator. Aprovado. Processo TC 9772. Trata o processo sobre procedimento licitatório, modalidade pregão, número 2 de 2003, resultado da contratação entre a Prefeitura de Pão de Açúcar e a empresa Fiore Veículo Limitada, na aquisição de um veículo. Os autos se encontram instruídos pela seção de contratos e convênio que identificaram acostado o processo de documentação relativa à classificação orçamentária, termo da adjudicação, homologação e ordem de fornecimento. O valor do contrato foi R$ 54.500. A Procuradoria Jurídica desta Corte, bem como o Ministério Público, opinaram pela notação. Diante do exposto, voto pela notação do referido contrato. A palavra do Ministério Público. Parecer 672/2011. Trata-se de contrato firmado entre a Prefeitura de Pão de Açúcar, através da Secretaria Municipal de Administração, e a empresa Fiore Veículo Limitada, cujo objeto é a aquisição de veículo pela Secretaria Municipal de Administração. O referido processo, com vista a verificar a regularidade da contratação, tramitou nos órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, não tendo sido detectadas irregularidades, ao breve relatório passou ao exame do caso. Verifica-se, conforme folha de informações e despacho da seção de contratos e convênios, folhas 164 e 165, que os autos encontram-se instruídos com seus elementos essenciais. De outra banda, constatamos que foi feita a pesquisa prévia de preços, foi divulgado amplamente em jornais de grande circulação, nos diários oficiais, com o status da sessão. Logo, resta devidamente comprovada, conforme diversos documentos constantes dos autos, que o processo ocorreu segundo os trâmites legais. Insta salientar que a fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas nos presentes autos se limitou ao controle formal a posteriori da administração pública, centrado exclusivamente no procedimento, meios e nos resultados fins da ação estatal. Com relação aos níveis do sistema de controle externo, temos no estágio inicial o controle formal, que tem por objeto verificar se os atos de gestão estão em conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis à administração pública. O segundo nível, o aspecto, diz respeito ao controle substantivo ou material, no sentido de identificar e prevenir desperdício, a fraude e o abuso de poder na utilização dos recursos públicos. O terceiro nível refere-se ao controle gerencial da gestão pública, ou seja, busca avaliar o desempenho operacional das organizações e serviços públicos, fornecendo subsídios para agregar maior eficácia e eficiência da atuação administrativa do Estado. Sob a perspectiva desses modelos e tendo em vista a fiscalização realizada nos presentes autos, observa-se que o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas alcançou apenas o primeiro nível do sistema de controle, ou seja, o controle formal, focando-se nos aspectos formais e legais e no controle a posteriori da administração pública. É preciso, entretanto, avançar na extensão e na qualidade do controle exercido por este Tribunal de Contas, a fim de que a fiscalização contemple não apenas os aspectos formais do procedimento de licitação ou de contratação, mas também e principalmente a fase da execução do contrato administrativo, de modo a constatar se o objeto do contrato, bens, serviços e obras, foi devidamente entregue conforme a quantidade e qualidade especificadas no negócio jurídico. O histórico dos inúmeros casos de fraude, desvio e malversação de recursos públicos dão suporte empírico de que a incidência dessas irregularidades é maior na fase da execução do contrato que no procedimento de contratação. Sendo assim, urge que o TCE revise e reformule sua estrutura e seu sistema de controle, visando evoluir no domínio e aplicação dos controles substantivo e gerencial dos atos de gestão de seus jurisdicionados.
Feitas tais considerações, cabe esclarecer que, em virtude dessa limitação, a análise empreendida pelo Parquet de Contas ficou adstrita aos documentos constantes nos autos. Nesse sentido, deve ser ressaltado que o parecer não elide eventual fiscalização futura em decorrência do surgimento de novos elementos probatórios, ausentes destes autos, que venham a evidenciar erro, fraude ou ineficiência do ato de gestão sob análise. Diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pela regularidade do contrato em apreço. Sobre o aspecto formal, é o parecer da 2ª Procuradoria de Contas. É o parecer. Em discussão, processo. Em votação. Conselheiro Cícero Amélia. Relator. Conselheiro Anselmo Brito. Com relator, excelência. Auditor substituto Sérgio Maciel. Com relator. Auditor substituto Alberto Pires. Acompanho o relator. Aprovado. Processo TC 15760 versus autos sobre o pregão eletrônico de 74/2009, cujo objeto de licitação é a aquisição de medicamentos através da seleção de proposta mais vantajosa para a contratação pelo Estado de Alagoas através da Secretaria de Saúde. A empresa fornecedora dos medicamentos a fim de guarnecer o Hospital Geral Dr. Oswaldo Brandão Vilela e a unidade de emergência Daniel Hulley, nos ambulatórios 24 horas e SAMU de Maceió e Arapiraca. O procedimento licitatório decorreu de processo administrativo número 3.3003/2009, realizado na modalidade de pregão eletrônico, sendo a legislação aplicável na Lei Federal 10.520 e o Decreto Estadual 1.424, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado em 15 de outubro de 2009, que originou os seguintes contratos abaixo examinados. O contrato número 260, contrato celebrado entre o Estado de Alagoas através da Secretaria de Saúde e a empresa Blausiels Indústria e Comércio, cujo objeto é a aquisição de medicamento destinado a CESAL. O valor global é de R$ 111.103,20. Contrato 0261/2009, celebrado entre a Secretaria de Saúde e a empresa Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos, cujo objeto é a aquisição de medicamentos destinados a CESAL. O valor do contrato R$ 20.605,94. Contrato 262/2009, entre a Secretaria de Saúde do Estado e a empresa Média Distribuidora de Produto Hospitalar. Valor global do contrato R$ 1.502,64. Contrato dos 263, entre a Secretaria de Saúde e a empresa varejista de medicamento, Medfast, material hospitalares. O valor global R$ 2.038,30. Contrato 264/2009, entre a Secretaria de Saúde e a empresa comercial cirúrgica Rio Clarence Limitada. Valor global do contrato R$ 248.267,47. Contrato 265, celebrado entre a Secretaria de Estado e a empresa Universal Distribuidora Farmacêutica. Valor R$ 6.435. Contrato 266/2009, celebrado a Secretaria de Estado e a empresa Cris Farma Comércio e Representações e Serviços. Valor global R$ 2.683,20. Os contratos assim mostrados foram celebrados no dia 16 de novembro de 2009, publicado no Diário Oficial 18 de novembro de 2009, todos os prazos com a vigência até 31 de dezembro de 2009. Considerando que a seção de contratos e convênio desta Corte de Contas procedeu às devidas informações e posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu o parecer 518 de 2010, nas folhas 767 e 772 dos autos, verificando a regularidade processual e concluindo pela sua anotação, com ressalva de que, nas avanças futuras, a CESAL encaminha a respectiva nota de empenho nos termos do artigo 60 da Lei 4.320. Considerando ainda que os mesmos autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Contas, o qual emitiu o parecer 681 de 2012. As folhas 773 e 774 dos autos opinaram pela regularidade da contratação. Nestas condições, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o presente contrato com ressalva, recomendando ao atual gestor ou responsável que as próximas contratações a serem realizadas paute pela estrita observância legal, acostando nos autos respectiva nota de empenho. É o parecer. A palavra do Ministério Público. O Ministério Público se manifestou nos autos, por meio do parecer 681/2012 da primeira Procuradoria de Contas, não apontou nenhuma irregularidade, razão pela qual eu reitero, em todos os seus termos, o parecer já exarado. É o parecer. Em discussão,
O processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheiro Cícero Amélio. Relator. Conselheiro Anselmo Brito. Relator. Auditor substituto Sérgio Maciel. Relator, excelência. Auditor substituto Alberto Pires. Acompanho o relator. Aprovado. É só, senhor presidente. Pela ordem para relatar o auditor substituto Sérgio Maciel. Excelência, não tenho pauta para essa sessão. Auditor substituto Alberto Pires. Pois não. O processo TC 4283 de 2008. De convênio. Trata o presente processo sobre o convênio de cooperação mútua número 1/2008, que celebra a Superintendência de Obras de Urbanização de Maceió, a SAMUB, e a SMTT. O convênio tem por objeto a cooperação entre os órgãos integrantes da estrutura administrativa do município de Maceió, acima qualificados, com a finalidade de executar obra, visando a construção de um binário nas travessas Antônio Maciel de Oliveira, Avenida Pio 12 e Avenida Sandoval Rochelas, com o objetivo da melhoria do tráfego local, conforme cláusula primeira. O valor total do convênio foi de R$80 mil, sendo 27 mil custeado pela SMTT e 53 mil pela SOMUB. O presente convênio terá um prazo de 30 dias e seu prazo de vigência de 6 meses, ambos contados a partir da publicação no Diário Oficial do município. O convênio foi assinado em 1 de abril de 2008, publicado no Diário Oficial do município no mesmo dia. A Procuradoria Jurídica e o Ministério Público de Contas, que oficia junto a esta casa, emitiram pareceres favoráveis da legalidade do feito analisado. Diante disso, voto pela anotação do respectivo convênio. A palavra do Ministério. O Ministério Público se manifestou nos autos, parecer 1628/2011, exarado durante o mutirão lá realizado, não detectou nenhuma irregularidade, manifesta-se nos termos da proposta do relator ao parecer. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheiro Cícero Amélio. O relator. Conselheiro Anselmo Brito. Foi relator, excelência. Auditor substituto Sérgio Maciel. Correlator. Aprovado. O próximo processo é o TC 14893 de 2006. Um contrato cuja modalidade de licitação foi convite. Trata o presente processo de contrato empreitada por preço unitário, número 85/2006, celebrado entre o DR Alagoas e a empresa Construsat Engenharia Ltda, cujo objeto reside na execução do serviço de sinalização horizontal para a implantação de taxas bidirecionais nas rodovias AL 413, 105, 465 e 101, trechos Barra de Santo Antônio, São Luís do Quintude, Matriz de Camaragibe, Porto Calvo, Japaratinga, até a divisa de Alagoas com Pernambuco, que é conformidade com as especificações técnicas. O valor global do contrato foi de R$ 146.560, cujas despesas correram por conta da dotação orçamentária discriminadas no parágrafo 3º da cláusula 2ª, e seu prazo para execução e conclusão das obras de serviço é de 60 dias consecutivos, contados a partir da ordem inicial de serviço. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente cotação se deu na modalidade de convite, uma vez que incidiu na norma do artigo 23, inciso 1, a linha A da Lei 8666/93. Encaminhados aos autores da Procuradoria Jurídica e Ministério Público, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato. Por fim, vale destacar que o contrato referenciado estão presentes as demais cláusulas exigidas da espécie, bem como em seu aspecto formal. Não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por esta razão, voto pela anotação. Irregularidade. Com a palavra do Ministério Público. O Ministério Público se manifestou aos autos, por meio do parecer
de 2012 também não encontrou nenhuma irregularidade, parecer zerado pela segunda Procuradoria de Contas. Reiterado neste momento, opinando pela regularidade do contrato, é o parecer. Em discussão. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, O relator. conselheiro Cícero Amédio, O relator. conselheiro Anselmo Brito, O relator, excelência. auditor substituto Sérgio Maciel. Com o relator. Aprovado. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Excelência. Com a palavra com o conselheiro Anselmo Brito. Queria fazer 2 registros. Primeiro, em parabenizar esta casa pela feitura, pela divulgação de suas informações no SIC TCE Alagoas, contando já do site deste Tribunal de Contas, inclusive contendo informações, ouvidoria, formulário para solicitação de informações, as sessões do pleno, licitações, contas, aqui eu acredito que seja a questão da transparência, diário oficial, pautas, servidores do Tribunal de Contas, eu já abri aqui, onde fornece a listagem dos servidores nominais, podendo ser filtrado, consultado, sabendo qual é o seu salário bruto, o seu subsídio, remuneração, mais o que tem de vantagem, os descontos próprios, também a frota de carros deste tribunal. Primeiro, parabenizá-lo por esta medida. O segundo registro é que, ainda aqui verificando a questão das licitações desta casa, eu queria chamar a atenção deste tribunal e também do Ministério Público de Contas no que diz respeito ao cumprimento, excelências, dos artigos 26 e 67 da Lei de Licitações Públicas e Contratos Administrativos em vigor. Esses são os 2 registros iniciais. Quero aqui também dar uma informação, claro que talvez boa parte daqui já saiba. Eu confesso que fui pego de surpresa essa semana e não deixa de ser uma boa notícia. Tenho aqui em minhas mãos um diário oficial, Maceió, terça-feira, 15 de março de 77, onde a gente aqui costuma dizer que o tribunal nunca realizou concurso público. Eu aqui até falo isso relacionado ao Ministério Público de Contas, que ele é um quanto mais defensor. Embora este concurso tenha sido feito para seletistas, mas foi um concurso público. Então eu realmente devo aqui deixar certo. Quero deixar registrado, inclusive aqui com os cargos de auxiliares de secretaria, com os cargos de contínuo, auxiliar de portaria, auxiliar de compras, auxiliar instrutivo. Esse auxiliar instrutivo acho que ainda faz parte do nosso regimento, acho que é aquele que deve fazer as intimações pessoalmente, se não me falha a memória. Acredito que isso consta no nosso regimento. Só pela memória, quase uma certeza isso. Aliás, desculpem, não é auxiliar instrutivo, está logo aqui o cargo, é oficial instrutivo, é esse que faz, isso está no regimento interno. Contínuo B, auxiliar de controle externo, olha só, auxiliar de controle externo, auxiliar de auditagem, assessor de controle externo, telefonista, claro, à época, auxiliar de copa, motorista, auxiliar de consultor jurídico, aqui está tem uma chefe, que é muito antigo, oficial de auditagem, e aparentemente são esses os cargos. Quero que isso fique registrado que realmente este foi o concurso que o tribunal promoveu em idos de 1977. É só, excelências, obrigado. A palavra ao conselheiro Otávio Lessa. Presidente, eu queria aproveitar também
E eu acho que parabenizar, acho que a gente tem, quando tem as críticas, tem que também ter, vamos dizer assim, os elogios. Quando Vossa Excelência designou 2 pessoas, 2 técnicos, um diretor-geral e o diretor, acho que, agora diretor muda, não sei que ele é diretor, e para fazer o curso tão importante que eu acho com relação ao curso de inteligência realizado em Brasília semana passada. É de uma importância fantástica, porque teve também o nosso auditor, substituto Alberto, participou também, estava esquecendo, desculpe. E para que possa, obviamente, esse curso, essa nova tecnologia de inteligência com relação ao trabalho de... Acho que na verdade é mais um planejamento processual eficiente. A inteligência eu acho que é mais para a coisa dar um interesse maior. Eu acho que até que foi nessa coisa também, como foi dada pelo técnicos da ABIN, que é a nossa Agência Brasileira de Inteligência, então ela teve essa nomenclatura. Mas a importância disso é que essas pessoas que são capacitadas e têm o poder de fazer isso, o fator multiplicador dessas informações para dentro do nosso tribunal, eu acho de uma importância fantástica, presidente. Eu acho que essa visão tem que ser parabenizada, porque é a modernidade, é a tecnologia, a gente não pode fugir dela. Então, esses 3 técnicos, nós não pudemos participar integralmente do curso, porque a gente tinha uma outra atividade, que era o planejamento estratégico do Instituto Rui Barbosa, em paralelo exatamente com o fechamento do Atricom, e aí a gente ficou indo lá e voltando, porque era no mesmo prédio, deu para ver algumas coisas, mas não deu na sua integralidade. Então, sugiro, como é feito sempre, a reunião desses 3 técnicos possa se formar realmente um seminário interno nosso, para passar essas informações para todos. E com certeza eu irei participar, porque ficou faltando uma grande parte do total do treinamento. Eu queria realmente parabenizar e oficializar essa realização, acho que é de grande importância para mim. É só, senhor presidente. Já Vossa Excelência já comunicou, já designo aqui ao diretor-geral para, junto com a diretora da escola, já promover isso o mais rápido possível. Obrigado. Eu pediria a palavra, já que o Ministério Público foi mencionado pelo conselheiro Anselmo. Inicialmente, registrar que o Ministério Público, eu vou repassar ao procurador vinculado os questionamentos levantados pelo conselheiro, no tocante aos artigos 26 e 67, o artigo 67 e 26, não é isso? O artigo 26 trata da ratificação, né, pela autoridade superior nos casos de inegibilidade e alguns casos de dispensa, e o artigo 67 trata do gestor, o acompanhamento dos contratos. Será repassado ao procurador que atua na área, assim como aproveito o ensejo para solicitar a Vossa Excelência, se possível, que envie cópia ao Ministério Público do Diário Oficial com relação à questão desses cargos aí que o senhor mencionou em plenário, para que eu também encaminhe ao procurador responsável pela análise, se possível. Porque é de 77, eu posso enviar uma cópia sem problema algum, mas vieram leis posteriores, inclusive acredito eu que o pessoal que antes era seletista fez a opção do regime estatutário, e isso no decorrer dos anos, né? Vão aí vários anos, mas eu mando uma cópia para o Ministério Público sem problema. E queria só esclarecer que o artigo 26 diz respeito a maioria, aliás, a maioria dos casos de dispensa, com exceção da dispensa de baixo valor, todos os outros eles devem ser corroborados pela autoridade máxima do órgão. E a questão do artigo 67 é a questão de, na execução dos contratos, ter-se aquela pessoa designada para acompanhá-lo, atestá-lo, sabendo se está sendo executada a contento. A execução do contrato, né? Exatamente, senhor. Obrigado. Pronto, vou repassar ao procurador da área. Era só isso. Muito obrigado. Continua a palavra. Presidente, Com a palavra. eu queria me juntar às palavras do conselheiro Otávio Lessa, entendeu? E realmente dizer que foi muito importante para o Tribunal de Contas de Alagoas. Parabenizo, né, a direção deste tribunal e coloco inclusive o seguinte: achei muito interessante que, dentre as atividades, né, do Tribunal de Contas, eu e o conselheiro Anselmo, nós nos lembramos muito das atividades de fiscalização de tributos, que já utilizam diversas dessas técnicas
apenas, como o conselheiro falou, não tem um nome, né, de inteligência, né, aplicação de inteligência, mas de fato são utilizadas, né, e o que eu vi também muito importante foi a troca de informações entre os tribunais de contas. Você está vendo o que é que os outros tribunais estão fazendo, para que você não reinvente a roda, né, como se diz, né. Então realmente foi extremamente proveitoso e também parabenizo o Tribunal de Contas de Alagoas por essa iniciativa. Continua a facultada a palavra. Com a palavra, Tá conselheiro esquecendo. Otávio Lessa. Nós temos um medalhista aqui de Olimpíadas, nós não sabemos disso. Queria parabenizar o nosso conselheiro substituto Sérgio. Teve mais alguém que ganhou medalha? Sim, conselheiro, teve o Carlos Ivan, o Giovanni e o Rivaldo ganharam medalha de ouro no tênis de mesa, no tiro e dama, respectivamente. Quem é o do tiro que eu não quero nem ver? O do tiro eu não quero ver, não. Esse negócio do tiro eu tô fora desse negócio do tiro. Agora, eu queria parabenizar, eu acho que as Olimpíadas, já que não foi para a Inglaterra, pelo menos aqui na Bahia vocês brilharam e obviamente, honraram o Tribunal de Contas com a sua dedicação. Eu sei que esse nosso amigo corre 5 horas da manhã todo dia, passo por ele. Né? O do tiro, não sei onde é que ele está treinando, não, mas... E realmente, agora sem brincadeira, eu queria parabenizar e dizer que todos estão de parabéns pela vitória e trazer as respectivas medalhas para esse tribunal. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Eu não podia deixar também de falar que a equipe de futsal, tanto nas modalidades livre como Márcia, também foram agraciados com a medalha de prata pelo segundo lugar na competição. É isso. Continua a facultada a palavra. Posicionar da mesma forma que o conselheiro Otávio, parabenizando os atletas desta casa. Obrigado. O Ministério também se associa aos atletas e parabeniza a todos. Continua a facultada a palavra. Senhores conselheiros, para que também fique para a história, que talvez em 2057 seja lido por alguém que aqui chegue e saiba que foi neste período, neste biênio, onde a grande maioria da transparência desse tribunal, e que se lembre que em 2012, na gestão de uma diretoria, foi feita a maioria das transferências, inclusive a listagem publicada de todos os funcionários desta casa, com a devida matrícula, nome, salário bruto, salário líquido e a sua lotação. Que daí espero que em 2057 alguém lembre-se disso. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.